O deputado federal Coronel Tadeu, da tribuna da Câmara dos Deputados, apontou erros jurídicos graves no processo em que o Supremo Tribunal Federal julga hoje o deputado Daniel Silveira. Coronel Tadeu explicou inicialmente que não se aplica prisão preventiva a deputados federais. O deputado disse: essa prisão preventiva de deputado não tem amparo constitucional para isso. O deputado também explicou que a abertura do inquérito apresenta vícios. Coronel Tadeu disse: o segundo é o inquérito feito de ofício pelo Supremo Tribunal Federal por fatos futuros. Até onde eu aprendi, no Largo São Francisco, graças a Deus fiz uma boa faculdade, o inquérito só pode ser aberto por fatos pretéritos. O deputado citou ainda outros erros, como a imposição de medidas cautelares, e acrescentou: vou dizer uma coisa muito forte aqui agora. Tomara que outros casos apareçam, porque se hoje dói no lombo do Daniel Silveira e no lombo de toda a sociedade brasileira porque está vendo seu direito de liberdade ser suprimido, tomara que doa no lombo de muitos para aprender com o exemplo dele. O deputado lembrou que a Câmara dos Deputados se omitiu e afirmou: para mim é muito triste ver uma casa tão importante, um poder tão importante, simplesmente se apequenar ou, entre aspas, ficar de joelhos para outro poder que deveria ser independente e não fazer tanta interferência como fez nesta legislatura. Isso é histórico. Muitos brasileiros estão vivendo sob o jugo de uma ditadura em que seus direitos e garantias fundamentais estão sendo desrespeitados. O país tem presos políticos e parlamentares, jornais e influenciadores censurados. A totalidade da renda da Folha Política e também de outros canais e sites conservadores está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, em uma decisão que recebeu o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. Há mais de 9 meses, toda a renda do nosso trabalho é retida sem qualquer justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política, que há 10 anos mostra os fatos da política brasileira e pode ajudar o jornal a permanecer em funcionamento, doe qualquer valor através do Pix, usando o QR Code que aparece na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Assista! Falar de demagogia e hipocrisia é muito fácil, mas eu não consigo entender como é que alguns deputados de esquerda conseguem sustentar um discurso demagógico, hipócrita, depois de terem assaltado o nosso país por muitos anos. E isso é muito fácil a gente encontrar na internet alusões aos roubos que o Partido dos Trabalhadores, em especial o ex-presidiário Lula, causou aos cofres públicos. Está tudo aí escancarado para todo mundo ver que o PT não brincou quando falou que ia assaltar o país. Ele não brincou, ele assaltou de verdade. O que eu poderia dizer do porto de Mariel, em Cuba, que custou 682 milhões de dólares? Da hidrelétrica São Francisco, que custou 243 milhões de dólares. Da hidrelétrica de Xalá, no Peru, que custou 320 milhões de dólares. Detalhe, nós passamos por uma crise hídrica por falta de hidrelétrica. As hidrelétricas que deveriam estar aqui, o PT desviou para outros países, Panamá e Peru, pela Odebrecht, essa empresa que merecia ser fechada, porque é uma empresa de lavagem de dinheiro de partidos de esquerda, e mesmo assim hoje ela sobrevive. O que dizer da autopista de Madem-Colón, no Panamá, que custou 152 milhões de dólares? O metrô de Caracas, 732 milhões de dólares. 3 bilhões de reais.
E lá em São Paulo nós tínhamos 2 linhas do metrô, a linha 13 Jade e a linha 5 Lilás, que deveriam ter ficado prontas para a Copa do Mundo em 2014 e não ficaram. Até hoje a obra está em andamento, graças a Deus, com o presidente Bolsonaro. É fácil construir obra em outros países para lavar dinheiro. O Brasil passou e está passando por uma revolução. A roubalheira acabou. A roubalheira não existe mais. A roubalheira foi extinguida nesse governo Bolsonaro. Não existe mais espaço para ladrão no governo. E a prova está aí, com as mais de 30 concessões feitas, com mais de 300 bilhões de investimentos que estão entrando do nosso país, com a redução do desemprego nesse país. Nós passamos por uma pandemia onde o presidente Bolsonaro foi literalmente sacaneado por governadores e prefeitos que queriam parar o país para destruir o governo dele. Não conseguiram. Não conseguiram e não vão conseguir. Vão ter que engolir o presidente Bolsonaro por mais 4 anos, porque assim quer o povo, assim quer a legítima democracia do nosso país. Por último, senhor presidente, hoje a partir das 15 horas, nós vamos ter o julgamento do deputado Daniel Silveira no Supremo Tribunal Federal. Todo mundo acha que é a figura, a pessoa do Daniel Silveira que está sendo julgado. O caso é muito mais importante e tem muito mais amplitude. É a minha liberdade. É a da senhora, senhor presidente. É a sua liberdade. É a liberdade de 513 deputados e 81 senadores. E eu vou excetuar aqui aqueles que têm rabo preso lá no Supremo Tribunal Federal. Rabo preso. Porque não faltam processos de corrupção, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha de parlamentares. Mas vamos falar apenas de três defeitos ou 3 erros jurídicos graves que estão nesse processo do Daniel Silveira. O primeiro deles é a prisão preventiva de um deputado. Prisão preventiva de um deputado que não tem amparo constitucional para isso. O segundo é um inquérito feito de ofício pelo Supremo Tribunal Federal, por fatos futuros. Até onde eu aprendi, no Largo São Francisco, graças a Deus fiz uma boa faculdade, o inquérito ele só pode ser aberto por fatos pretéritos. Dentre outras, eu cito mais uma, senhora presidente, que são as medidas restritivas que foram impostas ao deputado Daniel Silveira e que, lamentavelmente, essa casa se demitiu, se omitiu. Não era para absolver Daniel Silveira, não. Era para dizer, continua ou não continua a ação penal. Só isso. E nós fizemos ouvidos moucos. Fizemos de conta que não existe o deputado Daniel Silveira. Olha, senhora presidente, eu vou dizer uma coisa muito forte aqui agora. Tomara que outros casos apareçam. Porque se hoje dói no lombo do Daniel Silveira e no lombo de toda a sociedade brasileira, porque está vendo o seu direito de liberdade ser suprimido, tomara que doa no lombo de muitos, para aprender com o exemplo dele. Infelizmente a casa se omitiu. O artigo 53 fala da imunidade parlamentar, e o parágrafo 3º e 4º da Constituição Federal fala do que exatamente essa casa deveria ter feito e não fez. É triste. Eu suei para chegar aqui como deputado federal. Não foi fácil fazer a campanha e conseguir os votos que me concederam uma cadeira aqui. Então, nesse momento, para mim é muito triste ver uma casa tão importante, um poder tão importante, simplesmente se apequenar. Ou, entre aspas, ficar de joelhos. Para um outro poder que deveria ser independente e não fazer tanta interferência como fez nessa legislatura.
Isso é histórico. E eu espero e desejo toda a sorte para o deputado Daniel Silveira, porque a luta dele é nossa. A luta dele pode não ser dos deputados federais, porque simplesmente sumiram, mas é do povo brasileiro que nesse momento está lá depositando energias positivas para que se faça justiça. Somente isso, justiça. Senhora presidente, eu espero que o Supremo Tribunal Federal limpe o seu nome hoje na parte da tarde com o caso do Daniel Silveira e que o povo brasileiro se alegre de saber que ainda nós temos justiça nesse país. Desejo boa sorte ao meu amigo Daniel Silveira, que Deus o abençoe e que a gente possa ter dias melhores. Muito obrigado, senhora presidente.